Olá, sejam bem-vindos a mais um CLC. Hoje, como não temos nada para dizer, convidamos o Pedro. Sim, sem mais uma pessoa sem grande coisa para dizer. Eu gosto muito de conversar. Olá, Pedro, estás bom? Olá, Pedro, estou bom. E tu, estás bom, Pedro? Eu estou ótimo. E o Rafael, como é que está o Também Rafael? está tudo bem, Pedro? Isto parece uma sanduíche de Rafael. Pedro, Rafael. Rafael, hoje o que é que nós vamos falar? Vamos falar então um bocadinho do, assim, abordar um bocadinho o ciclocross que houve este fim de semana em Melgaço, não é? Exatamente. Sabias que o ciclocross tinha começado, Pedro? Sabia, tinha ouvido falar. E inclusive estive a ver a transmissão na Eurosport. Ai não, isso foi a Taça do Mundo, esquece. Foi a Taça do Mundo. Foi Taça do Estavas a Mundo. ver as Era meninas. Taça do Mundo aquilo? Era, não era? Eu acho que era a Taça do Mundo. que Era Taça do Mundo. Acho. Enquadra-se bem aqui no outro tema que nós vamos falar e depois temos questões para responder. As questões que nos deixam. Exato. Sempre Pessoal, só aqui uma questão. segunda-feira. Nós encontramos aqui uma dinâmica até mais interessante, que é à segunda-feira nós colocamos uma caixinha de perguntas no Instagram do Projeto Pedal, e se ainda não estás subscrito, não sei o que estás a fazer. Projeto Pedal _oficial no Instagram. E é a segunda-feira, então, aqui o Mista. Hoje pôs uma fotografia muito interessante dele. Porque eu acho que as pessoas às vezes, como eu ponho aquilo em fundo preto, pensam que às vezes podem estar a falar contigo. E assim eu ponho que é para saberem que sou eu. Tens que aparecer mais vezes, que é para as pessoas saberem. Eu com quem. aparecia a comer uvas. Ok, pronto, sim. Verdade, Eram verdade. boas, Eu fiquei surpreendido, Não, uma eram foto agradáveis. muito interessante. Eram agradáveis. eram docinhas. Portanto, hoje temos essas questões. Se vocês quiserem colocar, esperam pela segunda-feira. À segunda-feira o Rafael, então à segunda-feira põem sempre a caixinha de perguntas e coloquem por lá, e acaba por ser até mais interessante nós desenvolvemos aqui a dinâmica das perguntas. Portanto, sem mais demoras, vamos falar sobre a época de ciclocross que começou e começou bem, e vamos para mais um CLC. É terça-feira. E é feriado. Terça-feira, feriado, exatamente. É feriado. Estamos quase no Natal. É verdade. Pedro, já escreveste carta ao Pai Natal? Não, mas sei que este ano Natal é em dezembro. Pois é, acho Calha. que Calha em dezembro. Calha. coincide no tempo de Dom Afonso e Henriques também se celebrava o Natal a dia 25 de dezembro. Portanto, este ano é interessante a coincidência. Queres baixar um bocadinho isso, Pedro? Ensina aí, Pedro. Ok. Pronto. Está bem. Ora bem, então arrancou o ciclocross nacional em Melgaço, mesmo norte do país. O ano passado tivemos lá a apanhar frio. Foi uma coisa interessante. O ano passado tivemos com a academia a experimentar ciclocross. A coisa não pegou, não enraizou. Também não passava de uma simples experiência, porque eu pessoalmente não acredito em que podemos estar bem em todo lado, mas isso é daquelas questões que podem causar aqui muita discussão. Mas a experiência foi assim. A experiência foi, sim, foi. Não, simplesmente não foi para continuar, porque em termos de despesa é mais uma bicicleta, é mais despesas, e com o gasóleo a 2 euros o litro não dá para andar a brincar tanto, e portanto dispensamos isso. Portanto este ano não estivemos. Sei que a nível de títulos elites, Mário Costa e Joana Monteiro sagraram-se vencedores, certo? Da Taça de Portugal, sim. Da Taça de Portugal, da primeira prova em Melgaço. Parabéns aos dois. O resto das camadas não sei, sinceramente não sei, mas parabéns a todos que estiveram lá. Sei que está a ser uma época perfeita para o ciclocross. Porquê? Mas sabes que não choveu até no dia da prova. Não, mas eu estive a ver comentários e acho que Laminha, meu amigo. Sim, porque teve a chover muito nos dias anteriores. Sim, nomeadamente no sábado, acho que teve temporal lá, mas Choveu depois... da semana passada. Ou seja, criou-se as condições para o ciclocross e depois criaram-se as condições para o público ir ver o ciclocross. Portanto, até correu bem. Dispensavam o guarda-chuva, bastavam umas galochas e Melgaço que tem umas condições assas para... Sim, para realizar provas. Tanto para o ciclocross, que nós tivemos o ano passado. Sei que a prova este ano teve algumas alterações, mas mesmo assim uma grande prova. Mas ir para o cross também tem. Tu sabias que há planos para em 2025 Melgaço acolher uma Taça do Mundo XCO? Não fazia ideia. Mas assim, nós temos aqui muitos espaços para ter pistas impecáveis para taças do mundo. É só uma questão de investir e de... Que já houve há muitos anos atrás, no Jamor, não foi? Era no Jamor, não era? Houve duas, Taça Grundig no Jamor, tenho certeza, e outra acho que foi em Silves, se não estou em erro. Grundig. Isso é das televisões, não é? Taça Grundig, sim. Era, exatamente. Chamava-se Taça Grundig. Tivemos no Jamor e depois creio que foi em Silves. Quando ainda não era XCO, era só XC, porque a maior parte das pessoas não percebe que XCO é a sigla para Cross Country Olympic. Antes de ser XCO era só Cross Country. Só que em 2000 é que passou a modalidade olímpica, não foi? Foi o primeiro ano? Acho que foi em Atenas. 96. Não foi em 96. Atenas. Não, foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos? Sydney, se não estou em erro. Foi em 96, creio eu.
Até parece mal eu estar a dizer isto, porque eu já tive que fazer um trabalho para a faculdade sobre isto. mas foi em 96, se não estou em erro. E que podia até dizer, eu acho que foi Bart Bregenz que na altura venceu, que foi que ele foi medalha olímpico. Acho que foi. Se foi em 96, eu tinha 1 ano, por isso. Ainda não andavas de bicicleta? Não, nem Mas, com mas rodinhas. é curioso, é interessante, porque, por exemplo, nós atualmente temos uma pista de XC na altura chegava a ter 10 km. Pois antes as provas eram mais longas. Sim, eram provas de 2 horas. 2 horas e tal, quase 3 horas. Hoje as pessoas inventaram, olha as aspas, inventaram as resistências de 3 horas, que não é nada mais, nada menos que o XC de antigamente, o XC de antigamente. Ou seja, coisas rolantes, sem obstáculos, sem grandes obstáculos, não é? Muito estradão. Muito estradão. Tudo ciclável. 3 horas. Se pensarmos que uma prova antigamente tinha 2 horas e meia, 3 horas, uma prova de XC, as pessoas inventaram as resistências de 3 horas. Para matar saudades. Para matar saudades. Eram provas praticamente todas cicláveis. É quase como o gravel também, que atrasado partilhei uma fotografia do Ned Overhead com uma bicicleta de BTT com um Manitou, não era? guiador, sim, com um guiador de estrada, não é? As pessoas inventam, mas acaba por ser engraçado. Eu, quem tivesse reparado e comentado isso, há mais pessoas atentas, porque também já andam nisto há mais tempo, e por ser uma volta que o BTT deu. O BTT começa pelo ciclocross. Sim, eles adaptaram as bicicletas de estrada. Exatamente, desenvolve para o BTT e agora estão a pegar nas bicicletas de BTT e transformá-las em gravel novamente. Acaba por ser muito interessante. É um ciclo. Sim, acaba por ser um ciclo, ou seja, anda sempre aqui à volta. Agora o pessoal do gravel, eu aposto que vai inventar uma coisa muito interessante, que são bicicletas com pneus 2.25 e guiadores flat, guiadores em barra, percebes? Que é muito seria inovador. Muito, e depois metem-lhes suspensões. É capaz de ser muito interessante. Não sei se vai pegar. Acho que é difícil. Acho que não há público para isso. Não, mas é interessante perceber a maneira como ciclicamente as coisas mudam e acabamos por ir ter ao mesmo. Sim, mas pronto, ok. Mas eu acho interessante avaliar depois também a evolução que existe. Estás a ver? Olha, tu agora vês bicicletas de gravel, tipo, só de gravel, entendes? Que são completamente diferentes das outras que já existem. Sim. Ou seja, antigamente, como é que eu ia dizer? Era só aquilo que existia, entendes? Aquelas bicicletas davam para tudo. Agora ramificou-se tudo e voltou-se a criar o gravel, que não se chamava gravel, era BTT na altura. Mas eu gosto de ver depois a forma como as coisas vão buscar ao antigamente, mas como evoluem com as coisas que há, com a tecnologia assim, que há no presente. Acho interessante, tipo, como o caso da RS1, da suspensão, que também já é uma suspensão super antiga, mas que veio, ok, não pegou, mas é interessante ver as coisas a virem e depois a forma como pegam ou não pegam. Sim, agora tocaste num ponto interessante, mas a RS1 não foi uma invenção da RockShox, foi uma invenção na altura da Manitou. Sim, não estou a dizer que foi... Depois a RockShox foi buscar novamente como se fosse, olha aqui uma coisa do outro mundo, não é? Inventaram... E teve aí 2-3 anitos e provou-se, ou seja, a Manitou não ficou com ela na altura porque não funcionou. Ou a Marzocchi, acho que foi a Marzocchi, agora não sei. E depois a RockShox foi buscar outra vez esse conceito e também não resultou. Daqui a 20 anos vai aparecer aí outra marca qualquer, a Fox, por exemplo. Olha, nós inventámos uma suspensão invertida. Não, agora daqui a 2 ou 3 anos vai inventar pratos ovais. Não, sabes porquê? Porque não, porque os pratos ovais ainda estão a morrer. Ainda estão. Sim. Estão-se a aguentar. Ainda há aqui alguém, ainda há aqui meia dúzia de praticantes que dizem não, isto é bom. Tipo, os profissionais já não usam, os profissionais já arrumaram isso há muito tempo. É aquela malta que se lembra, porque o Froome usou isto em 2015 e andava muito. E o médico, até uma coisa curiosa é que o médico virou-se para o Froome e disse, o próprio Froome disse isto, o médico mandou-me tirar os pratos ovais porque disse que estava-me a prejudicar. Não é? Ou seja, em termos de saúde estava a prejudicá-lo. Ele tirou, agora usa pratos normalíssimos. Mas houve uma altura, agora que tocas nos pratos ovais, houve uma altura em que toda a gente... Sim. Porque tu compravas, ias às lojas e havia na altura a Rotor, que estava em alto, e eles dizia-te menos X milimoles de lactato, mais X watts de potência, e depois começaram a sair efetivamente os testes para validar aquilo, e eles disseram, meu filho, nem de perto nem de longe, vocês... E de ser intrusão para o outro lado. Eles chegaram à conclusão que os watts vêm das pernas. Foi. Não é dos pratos. Acabam por vir sempre das pernas, e as diferenças que havia eram tipo coisas muito substanciais. Não faziam qualquer diferença na estrada. Estatisticamente significativo. Sim, eu passei a ver. Se isso funcionasse, os profissionais usavam. E depois é aquela coisa, os estudos que existem
são sempre estudos, não passam de estudos. Tu podes manipular um estudo da forma que tu bem quiseres para aquilo dar certo. Eu passo a vida a dizer, quando as pessoas não percebem mesmo que é um estudo científico, eu passo a vida a dizer, se eu quiser provar num estudo que a população portuguesa é maioritariamente de origem transmontana, eu consigo. Basta ir ali para Chaves fazer o estudo. Sim. Se eu chegar, olha, desculpa, que escolhe. onde é que você nasceu? Em Chaves. Não é? E depois, então, no final, o estudo sugere que 98% da população inquirida nasceu em Chaves. Logo, concluímos que a população que fala português nasceu em Chaves. 98%. E depois há os gajos que comem aquilo porque não sabem interpretar um estudo. E comem aquilo pelos olhos de gente. Não, porque eles disseram que é tudo de Chaves. Ponto. Não é? Isto, um grande abraço para os flavienses e atenção, cuidado que eu tenho raízes em Chaves para todos os efeitos, por isso o Rafael tem raízes em Chaves, não é falar contra, é muito, muito positivo, embora eu não goste dos pastéis de Chaves, porque é muita gordura, massa folhada, é muita gordura. Já o presunto, bota aí com força, não é? Pronto, mais. E um grande abraço para Vilarandelo. Tinha que ser. Vamos passar então aqui para o próximo Questões? tema. Não, vamos antes falar daqui, que é um tema que nós já temos vindo a falar, é um tema algo polémico, que eu acho que as pessoas sabem que nós temos razão, mas custa a aceitar. Não, eu não tenho razão em nada, eu não percebo nada disto. Nós no último CLC falámos, então abordámos a certa altura aquilo da escola suíça, de eles selecionarem logo desde o início, quando eles ainda são cadetes e são júniores, quem é bom, quem não é. E houve aqui um comentário que foi do Ricardo Cunha, e houve um comentário a seguir que foi do Xavier Hipólito, que não concordaram com a nossa opinião. Sim, e tudo sim. bem, aliás... Nós gostamos é que de ter vários pontos de vista, porque Eu vivo bem com quem não concorda. exatamente, comigo, e enquanto for assim uma conversa saudável, tudo bem. Nomeadamente Xavier Hipólito diz: não faz sentido nenhum, um atleta faz-se em muitos anos, não em meia dúzia de anos. E para começar, tens toda a razão, um atleta faz-se em vários anos, não se faz em meia dúzia de anos. Aliás, existe a teoria de Ericsson das 10.000 horas de prática para atingir a perfeição. Exatamente. Perfeição é muito Subjetivo. Sim. Mas sim, uma utopia, não é? um atleta da elite faz-se em vários anos, não se faz de um ano para o outro, não se faz em 5 anos, faz-se em muitos anos. Porém, se eu não tiver potencial para ser atleta, não vale a pena estar aqui 20 anos a treinar. Sim, e é isso que as pessoas não percebem. E agora passamos à explicação. Como é que nós sabemos se alguém vai ser ou não vai ser atleta? Há fatores fisiológicos. Posso dar aqui uma explicação muito sucinta, que acabei de me lembrar de uma explicação muito simples e que eu acho que todos aqueles que foram pais passaram por esta experiência. Nós, quando levamos os nossos bebés aos pediatras no início, nós temos aquilo que é o percentil, não é? Vocês estão familiarizados com isso, apesar de não foram pais ainda, mas o percentil, ou seja, é um gráfico que estabelece se a criança está nas médias ou não, ok? Quando a criança está abaixo do percentil 50, os pais ficam muito preocupados, quando está acima ficam todos contentes, meu filho é um super-herói. Isso determina, ou seja, uma forma de nós controlarmos o crescimento natural, certo? Sabes o que é que eu estou a falar? Acontece é que nós fazemos aquelas linhas, os médicos, os pediatras fazem aquelas linhas porque elas sabem que existe uma amplitude de desenvolvimento, de maturação nas crianças. E que se estiver naquela amplitude está tudo bem, está tudo controlado, não é? Por isso é que se vai controlando por aquela média. No desporto, sabe-se exatamente a mesma coisa, trabalha-se exatamente da mesma forma. Dependendo do desporto e dependendo daquelas que são as características exigidas para o alto rendimento naquele desporto, nós sabemos exatamente isso. Há uma outra linha, uma guia, que agora a fazer falei muito no curso, que é os benchmarking. Vocês estão familiarizados com isso? Sim, padrões, referência. São as referências, os benchmarks são as referências padrão. Por exemplo, nós sabemos que um atleta de ciclismo profissional tem que ter mais do que 70 litros de VO2 máximo, ok? Se estiver abaixo disso, atleta de fundo não vai ser. Pode ser sprinter. Eu não queria ser. Quando eu digo sprinter, depois as pessoas confundem. Sprinter, afinal pode ser sprinter, não vai ser disparador. Não, pode ser sprinter. Quando digo sprinter, por exemplo, BMX Race. Ou pista. Coisas muito curtas. Muito porque curtas. provas de fundo nem sequer vai chegar com o pelotão.
E nós sabemos, por exemplo, que um atleta profissional tem que fazer, no mínimo dos mínimos, para se andar a arrastar no pelotão, 6 watts quilo. Ok? 6 watts quilo. Então, nós pegamos nessas médias. Se aos 18 anos, vamos imaginar, se aos 18 anos um atleta vai fazer uma avaliação física e faz 2.5 watts quilo, 4 watts quilo, aos 18 anos, eu falo aos 18 anos, se faz, nós já sabemos à partida que não vai ser profissional, não é? Eu por acaso até ia pegar na questão do VO2 máximo. Espera aí, mas tu pegas já na questão do VO2 máximo, porque também é interessante explorar. A única questão que eu quero dizer e que nós tentamos falar é que eu costumo dar o exemplo do basquete, de quando nós temos um miúdo de 18 anos que tem 1,50m, ó Pedro, tu és treinador de basquete, aos 18, tens um miúdo que vai ter contigo e tem 1,40m, 1,40m, vamos exagerar, e o miúdo diz que o sonho dele é jogar na NBA. O que tu vais dizer ao miúdo e ao pai dele? Se toda para seres árbitro. Não é? Porque nós sabemos que aos 18 anos ele não vai ter 1,90m ou 1,80m para jogar na NBA, já não vai ter. Pode ser um bom base, mas nunca. Ou um poste. Como é que é? É base ou poste? Não sei. Pode ser. Há uma posição no basquete que eu agora não estou a lembrar. Para os gajos mais baixos. Em que não é necessariamente para gajos altos, mas nunca será O Michael Nunca Jordan, vai fazer afundanço. um gajo de referência. Fazer um trampolim lá no meio do campo. Não, e isto faz muita confusão no ciclismo, porque as pessoas acham, como as pessoas não veem isto, ou seja, no ciclismo as capacidades não são visíveis, são fisiológicas, que é a capacidade respiratória, o volume respiratório, é a capacidade de transporte de oxigênio, são questões neuromusculares que não se veem. As pessoas acham que é só trabalho. Não é? Acham que é só trabalho. Pode-se trabalhar, mas é assim. Mas nunca será um atleta vai da estar elite. sempre limitado. É isso. Sim, E o que acontece em países como a Suíça, nos desportos que nós já conhecemos, o cross, que as pessoas ficam muito admiradas, como é que chegamos a um europeu e do top 10, 5 são suíços? Não é? Ou como é que chegamos a uns Jogos Olímpicos e nas mulheres foram 3 suíças? Não é ao acaso, é porque quando elas são cadetes, quando são júniores, o mesmo acontece, por exemplo, ainda estávamos a falar in off no ciclocross, porque é que há muitos belgas, porque é que há muitos holandeses? Porque eles chegam a cadetes e júniores, fazem avaliações e têm, por exemplo, valores de VO2 máximo, que o VO2, para quem não, o VO2 máximo, para quem não sabe o que é a capacidade que nós temos, não só de meter o oxigênio para os pulmões, mas de utilizá-lo. Isso tem um teto. Ou seja, o VO2 é treinável, mas é muito, muito pouco treinável. Ou seja, se alguém em cadete ou em júnior tem um VO2 de 65 litros, já sabemos que aquilo não vai dar muita coisa, não é? Porque vamos a ver no pelotão World Tour, por exemplo, sei lá, os gajos devem andar para aí nos 80. Eu já te queria falar no Greg LeMond, que é dos que tenho mais alto, tinha 92. Eu, por acaso, numa aula que Greg tive... LeMond. Mas atenção, os atletas que têm o mais alto todo é o ski alpino. Sim, era isso que eu ia dizer do cross country. Andam todos nos 88, 90. 96 é o atleta que tem mais de mas todo. é no ski alpino. No ciclismo é o Greg LeMond com 92. A questão é que... Eu acho que também não passa muito pelo valor mais alto, porque eu por acaso cheguei a falar na faculdade de um maratonista português que nós tínhamos, que ele não tinha um VO2 máximo muito alto. Tinha a ver com a capacidade de andar a uma grande percentagem de VO2 máximo durante mais tempo. A questão que nós falamos muito não é questão de ser o VO2 máximo muito alto, é a proximidade de susteres o exercício próximo dessa capacidade máxima. Exatamente, ou seja, a capacidade que tu tens de aguentar esse esforço durante mais tempo. Sim, mas tu teres um VO2 máximo elevado também ajuda. Potencia, porque tu consigas aproximar. Tu estás a dizer, imaginemos que eu tenho um VO2 máximo de 80 e tu tens um VO2 máximo de 70. Ok? Sim. Mas eu só consigo andar a 70%. E tu consegues andar a 90% do VO2. Porque nunca foi treinado. Mais que eu. Porque nunca foi treinado. Ou seja, nunca exploramos o potencial dele. Exatamente. Tu tens um de 70, mas o teu potencial foi explorado. Então estás no máximo do teu potencial, enquanto que ele, se treinar, foi treinando. Se tivesse treinado, desenvolvia, mas não foi treinado. E é isso que se fala. Exatamente. A questão aquilo que nós chamamos de escola suíça e escola belga, do ciclocross e tudo mais, acontece é que o desporto lá na Suíça e na Bélgica também tem uma outra questão. É que eles vivem o ciclocross, como nós vemos o futebol. E, portanto, a amostra de miúdos que chegam às escolas também é muito grande. Eles têm muitos atletas. E então existe uma filtragem logo à partida, uma filtragem que acontece ao longo da vida, que é, nós vamos os três correr,
vocês dois são muito bons, eu sou mediano, eu vou acabar por desistir a meio. E depois também os treinadores que veem que eu não tenho esse potencial não vão investir em mim. Ponto. Estar a desperdiçar tempo, a desperdiçar dinheiro. E estar a enganar o miúdo. E estar a enganar o miúdo. Não é? Porque ainda no ciclocross, que estávamos a ver ontem na televisão, nos élites masculinos, eram 8 belgas no top 10. Na volta que estávamos a ver... Na volta que estávamos a ver? 8 belgas. Mas pronto, na Bélgica e nos Países Baixos, o ciclocross está... É desporto, rei. Aquilo é uma loucura, não é? E as pessoas ficam... Mas, por exemplo, passando para o XCO, é a questão de vermos muitos suíços. Porquê que isso acontece? Porque há uma filtragem quando eles são júniores, quando eles são cadetes. E o Ricardo perguntou-me, então vocês concordam que em Portugal devia ser como uma escola suíça? Sim e não, porque eu digo sim, porque assim íamos ter atletas a sério. Sim. Íamos ter investimento em atletas com potencial muito grande. E não porque temos muito poucos atletas. E se fôssemos a fazer isso, então ficávamos com um nicho de atletas muito pequeno. Mas acho que ainda assim havia de haver uma filtragem e investimento naqueles que realmente têm potencial para explorar, que enquanto são cadetes e quando são júniores. Sim, de primeiro ano, aí é que se vê o verdadeiro potencial deles e depois dá para trabalhá-los para quando eles forem à elite darem qualquer coisa. Mas depois é assim, como nós temos um leque até muito grande nos cadetes a correr em Portugal, felizmente, não é? Mas depois assim, temos aquela coisa, o meu filho anda a disputar o top 10. E tu pensas assim, a disputar o top 10 em Portugal. E tu pensas, que valor é que tem um top 10 em Portugal? Lá fora. Estamos sempre a comprar lá fora. Porque depois nós metemos os miúdos a fazer provas lá fora. Nem precisa de ir mais longe. Vai à Espanha e temos os miúdos que de facto fazem bons resultados, que já tivemos o ano passado, nomeadamente em cadetes. Mas depois tens outros que vão correr lá fora e não acabam provas. Ou vão ao Mundial e não acabam provas. Ou seja, depois fica aquela coisa, são muito bons cá dentro. Espera, a desculpa é sempre a mesma, que é, porque ele partiu de trás. Não tem pontos, não é? E depois, é que depois as pessoas usam esta dicotomia, não é? Falo do que me interessa quando me interessa, não é? Pois, porque ele partiu de trás, sabes? Não tem pontos. Eu digo assim, ok, pronto, Pidcock. Qual é a diferença? Então, Pidcock também sai Também já saiu. Sai de lá atrás, vai buscar, não é? Ou seja, não querendo misturar as coisas, mas tentando dar aqui algum grau de explicação, se é que explicação para quem quer perceber, porque quem não quer perceber não vai perceber nada. Que é, ou tu és bom e desenrascas-te, ou não vale a pena. Agora, é como o Rafael diz e tem razão, é importante manter os miúdos a praticar desporto. É isso, com isto eu não estou a dizer que tu não vais andar, tu és cadete, tens 14 anos, não vais andar, vais jogar xadrez. Não é isso. Mantemos os miúdos ligados ao desporto, porque quanto muito podem ser bons, que é aquilo que nós estamos a tentar fazer, podem ser bons praticantes, podem ser bons professores mais tarde, que é isso que nós queremos. Ter mais pessoas a espalhar a modalidade. A espalhar a modalidade, a pegar, que eles sejam capazes de ver alguém que tem determinada dificuldade e serem capazes de ir lá ajudar, ensinar. Ok, perfeito. Mas se nós estamos aqui a falar de atletas, aí sim temos que separar as coisas e temos que aproveitar aqueles que realmente têm potencial para explorar e depois os outros... Separar, e depois há aqui uma outra confusão, que é ver aqueles que realmente têm potencial, separá-los e dar-lhes condições. É isso, porque depois temos uma equipa. Nós temos uma equipa, a nossa mentalidade é outra. Já tivemos uma mentalidade mais competitiva do que a que temos agora, porque também vamos aprendendo e vamos vendo como é que as coisas correm, não é? Mas imaginemos, nós temos um orçamento, ok? E temos mentalidade, queremos ter uma equipa de competição e temos 10 miúdos. Uma coisa é nós dividirmos o orçamento por 10 miúdos. Outra coisa é nós separarmos logo ali e afunilarmos um bocado mais para aqueles que têm verdadeiro potencial. Não deixando os outros de parte, claro, mas afunilarmos um bocado mais para aqueles que têm verdadeiro potencial e aproveitarmos o potencial daqueles. Isto, se nós tivéssemos essa mentalidade mais virada para a competição e quiséssemos mesmo formar aquilo que as pessoas não atletas mas a questão competitivos. A questão é que nós queremos formar atletas competitivos e o que muitas vezes as pessoas não percebem é que nós somos uma academia onde formamos para a performance. E isto faz muita confusão às pessoas, porque aquilo que as pessoas não conhecem ficam confusas e faz-lhes confusão. É para aqueles gajos. E nós temos um projeto para anos, não é para amanhã, como todos os outros clubes em Portugal trabalham para amanhã. Salvo raríssima exceção. Trabalham para amanhã, para apresentar resultados amanhã. Nós não.
Nós temos calma e nós sabemos onde é que nós queremos chegar. E, portanto, estamos a fazer as coisas com calma como elas devem ser, porque as coisas para acontecerem bem têm de ser bem cimentadas. A pirâmide do Egito foi construída com uma base larga e 4.000 anos depois ainda cá está. E basicamente nós queremos trabalhar para a competição. Nós temos a ambição de vir a ter, por exemplo, uma equipa UCI daqui a uns anos, quando houver essa capacidade financeira e capacidade em termos de atletas. Ok? Agora, o que é preciso fazer agora? Nós trabalhamos atletas para a performance. Todos os miúdos que trabalham connosco, todos, miúdos e graúdos, nós estamos a formá-los o que é estar no desporto, desde a base. E como nós temos dito, estar no desporto é não só saber ter a ética desportiva, de saber estar numa linha de meta e respeitar o adversário e exigir o respeito do adversário, como é, por exemplo, chegar a um paddock e ter o respeito por todos os elementos da equipa e manter o paddock limpo e organizado e com a imagem que depois faz com que os patrocinadores venham ter. Porque uma vez, eu tenho dito, e da experiência que nós temos tido até agora, o acampamento de uma prova de XCO parece uma feira da bandoma. Parece uma coisa do outro mundo. Ou seja, não se está a trabalhar nas bases. Como é que vocês querem ter grandes atletas se não trabalham as bases? Como é que me vêm a falar de potencial se não sabem sequer o que é o potencial? Se não sabem definir do ponto de vista fisiológico? Isto não é só trabalho. Não é só trabalho. Eu utilizei a expressão, e vou continuar, a expressão é giríssima. Vocês podem ter de pegar numa lagartixa e espetar-lhe com as 10.000 horas de Ericsson. Ela no final vai ser uma lagartixa super bem treinada. Super, toda musculada, bombada. Vai ser a melhor lagartixa, não é? Mas ela, uma lagartixa, não é um jacaré. Não é? Mas é quando nascem, nós podemos dizer, tem 2 olhinhos, é um réptil, não é? Tem rabinho, estamos a falar tudo a mesma coisa. Mas não é um jacaré. Mas não é? Pedro, tu que trabalhas mais em ginásios, porquê que há uns gajos que ganham músculo com facilidade e depois há os fininhos que por muito trabalhem não ganham músculo? É genética. Não me dizes, também és apologista da genética. Não só, mas também. Não só, mas também, não é? Porque tens um gajo fininho que quer ganhar músculo. Como é que o pões a ganhar músculo? Tem que comer para a frente e treinar muito. E umas bombas. Lá está, depende do patamar que ele quiser chegar. Mas se ele quiser chegar a esse patamar para o mês que vem, sim. Se calhar tem que dar forte nas bombas. Acho que nem com bombas. Não, mas quem diz assim, se quiser uma coisa para amanhã, uma coisa se quiseres um processo rápido, sim, isso... se quiseres resultados rápidos e curtos, tem que ir para trás. Eu partilhei uma fotografia no Facebook, acho que foi, não sei se foi no projeto pedal, foi no meu, de 2 quenianos numa maratona de atletismo, onde só a fotografia em si impressiona-nos pela distância do passo deles. Não é? E nós aqui acho que até tínhamos falado da diferença genética dos africanos para com os europeus. Não é? E houve alguém que comentou qualquer coisa como se tu também nascesses no Quênia e corres como eles. E eu disse... Não, é impossível. Quando muito era mais moreno do que sou hoje, não é? Porque a minha pigmentação era alterada. Se tivesse nascido... Se os meus pais me tivessem tido no Quênia e tivessem vivido lá a minha vida toda, possivelmente eu era mais moreno porque a minha pele alterava a pigmentação. Mas não ia ser um maratonista caniano. Mas não ia ser um maratonista caniano. Ponto final. Porque a estrutura física é muito diferente. E digo-vos mais uma coisa. Se os negros entrassem para o ciclismo, não iam ter... Ou seja, iam ficar muito surpreendidos. A sério. Já temos negros no ciclismo. Mas muito poucos. Sim, porque é um desporto muito caro para entrarem assim. Não tem condições para apostar no ciclismo. É um desporto muito caro para entrarem assim. Mas de certeza absoluta que se eles entrassem... sim. Lá está, é genético. Eles são muito mais eficientes do ponto de vista energético. Eficientes. Sim. Porque contra factos não há argumentos. Mas foi por causa do treino. Não foi por causa do treino. Foram milhares de anos de evolução a viver naquelas condições. Milhares de anos. Não é, agora nasceste no Quênia, vais ser caniano e vais correr como eles. Vai o caraças. Porque os meus ossos não vão crescer como os deles, porque o meu gastrocnémio, o gêmeo não vai subir na perna como os deles, e o meu tendão não vai ser igual ao deles. Não é? É a parte de genética que é simples, é muito simples de compreender para quem quer compreender. Quem não quer, como diria Saramago, colonizar a cabeça de alguém com as nossas próprias ideias é uma falta de respeito. E portanto, eu vivo bem que vocês não concordem comigo. Eu vivo bem com as opiniões dos outros. Nisto nós continuamos a fazer o nosso trabalho, não vamos mudar o nosso trabalho. Não, mas nisto uma coisa é certa. Nisto acho que não há opiniões possíveis. Isto sim, é ciência, mas não é como é que há opiniões. Agora,
Não, podem mas não ser as mais sim, certas. tu podes ter a tua opinião, mas tipo, não... Mas não há argumentos que contrariem É um facto. que a genética... Se não tiver genética, tu podes ser muito bom, mas não vais ser um atleta da elite. Sim. Tipo, na modalidade... Se tu não tiveres um VO2 alto... Não vais ser ciclista. Não vais de fundo. ser ciclista World Tour. Não vais ganhar provas World Tour. Ponto. E se os teus pulmões nasceram com um marcador genético para serem pequenos e para tu teres poucos glóbulos vermelhos para fazer teres pouca, tu não vais ter um VO2 máximo alto. Com um VO2 máximo, podes estar envolvido no ciclismo, podes ser um grande sprinter de pista. Isso nasceu, isso está no teu código genético. E não percebo como é que as pessoas não percebem isto. Isso está no teu código genético. Vou outra vez à mesma. Tu podes jogar basquete desde os 3 meses de idade. És muito bom, és muito técnico. Exatamente. Consegues driblar muito bem a bola, passas pelos gajos, mas não vais ser alto. Não vais ser alto. Não vais ser alto, não Não vais vais crescer. ser alto. Eu há muitos anos atrás havia uma pessoa que dizia: eu pus fulaninho no basquete para quê? Para ele crescer. Isto é verdade. Okay. Eu pus fulaninho no basquete porque nós somos todos pequenininhos e ele é para ele ser alto. E então ele cresceu muito? Não. Pois. Não, é tal e qual a família. É um puto de 5 estrelas porque é um puto de 5 estrelas, mas é baixo. Ponto. Era suplente. Exatamente. Pois, por isso é que não cresceu. Exatamente, sim. Por outro lado, nós vamos ter aqui... nós vamos ter aqui 2 ciclistas de estrada. Ex-ciclistas de estrada. Ainda não temos a data definida, mas também quando tivermos, nós vamos também deixar uma caixa de pergunta direcionada para eles. 2 ciclistas que abandonaram este ano, sub-23, que vêm falar sobre a realidade do que se passa no ciclismo. Eu vou falar, eu já falei algumas vezes aqui até no CLC, porque é uma pessoa de quem eu gosto imenso, até porque é um grande amigo do Rafael, e porque foi um amigo que eu tive a oportunidade e a sorte de ver crescer. E no clube onde eu estava inicialmente, ele era posto um bocado de parte, para não dizer muito de parte, porque ele era baixinho e gordinho. Só que eu sempre olhei, por exemplo, para o pai e para a mãe, sabendo eu que a genética vem principalmente da mãe, está aqui o mito, não é? E a mãe é alta. Não é? A mãe é alta. E este gajo se calhar vai ser alto. O pai não é assim nem uma vareta, mas a mãe é alta. Não é? O puto é uma vareta. Agora, o que é que lhe aconteceu? Deu o salto pubertário mais tarde. E portanto, quando os outros já tinham 13 anos e bigodes, ele era baixinho e gordinho. Não, ainda era uma criança. Mas depois quando cresceu, esticou. Foi o timing. Por acaso um facto interessante, agora não tem nada a ver, é mesmo um facto, sobre os negros e desporto e assim. Sabes aquele, isto para ti que eu acho que a ti já disse, aquele desafio, não, a ti acho que, eu já disse, não sei, aquele desafio da Ineos de bater o recorde da maratona do Top Shoga. O Kiposki. Sim. Vamos tentar. Eu sei qual é o recorde, aquele das 2 horas. Diz o nome dele. Não faço ideia. Acho que é Top Shoga. Kipchoge. É isso. É Kipchoge. Acho que é Kipchoge. Eu acho que é Kipoche, mas pronto. Pronto, foi um recorde cheio de condições especiais, não foi batido, ou seja, não foi batido, mas não é oficial. Não é oficial, porque foi cheio de condições especiais, mas pronto, não é disso. Não deixa de ser, não Vocês sabem qual era o tempo de contacto do pé dele no chão? Chuta. A média, 106 milissegundos. Vamos só tentar aqui fazer uma coisa. 106 milissegundos. O quê? Vais tentar ver se com o dedo és tão rápido como ele com o pé? Sim. Ora bem, onde é que eu tenho o relógio disto? Está aqui. 106 milissegundos. Então, eu vou pôr tipo aqui. Não se consegue ver. Tenta... Eu ponho daqui e vou tentar clicar e parar. Conseguiste. Mais rápido que ele. Estão aqui 120 e ele... E tu fizeste tum-tum. Não, 106, o dele. 106. Ou 104. Foi assim, tipo uma cena ridícula. Muito pouco, portanto. E isto deve-se a quê? A uma cena genética que os negros têm, que eu, por acaso, comecei a reparar mais depois. Que eles correm descalços. Há uma questão social neles, que eles começam por correr descalços. Uma coisa que tu tens, que tu agora se calhar até vais reparar mais nos negros, assim, claro que não tens, não é uma cena geral, mas mais para aquela malta que está virada para o desporto, os negros têm o gêmeo todo colado ao joelho. Sim. Ou seja, o que vai do gêmeo, e tem um gêmeo muito pequenino, e todo colado acima, logo atrás do joelho. Então o que vai desde o fim do gêmeo até cá abaixo é tudo tendão. Pois. E o tendão deles é de tal maneira forte, o do Kipchoge é de tal maneira forte, que ele na corrida da maratona que fez, o dispêndio muscular dele foi quase nulo. Que era quase tudo tendão que estava a funcionar. E o toque tão rápido que ele tinha, era só o tendão a funcionar como tipo mola. Como mola autêntica. Ou seja, o dispêndio muscular dele foi quase zero. Ou seja, ele
tu ias a correr atrás dele se tivesses capacidade. Nós, imaginamos, somos muito bons, conseguimos ir a correr atrás dele. Mas o nosso dispêndio muscular ia ser enorme. Ou seja, ele se quisesse, acabava aquilo e punha-se a sprintar ali de um lado para trás. Sim, ele acabou a rir-se. Mas espera aí, ele não parecia que tinha corrido 2 horas. Porque bateu um recorde, deve ter ganho uma pipa de massa. Sim, mas só porque ficou na história da humanidade. Uma maratona em 2 horas não conseguia rir, porque já não tinha energia para me rir. Só porque... Mesmo que me dissessem, olha, ganhaste, não sei, uma carrada de dinheiro. Eu, tá bem, calma. Eu termino assim quando faço 10 km. Acho um facto super interessante que comecei a reparar depois disso e de facto já vi alguns e verifica-se. Eles têm o gêmeo todo puxado para cima e o resto é tudo tendão. Ou seja, nos negros, no ciclismo não, porque não há, tipo, o tendão não faz assim tanta diferença, mas nomeadamente em esportes de atletismo e assim, faz todo o sentido eles trabalharem essa parte do reforço de... Não me estou a lembrar o nome, mas reforço do tendão, que é movimentos muito rápidos, estás a ver, pouco tempo de contacto no solo, porque eles tiram de facto imenso partido de solo aí, o dispêndio muscular deles é muito pouco. Mas lá está, se eu treinar desde pequenino, desde o bebê, o meu gêmeo vai recuar para cima. Não, é tudo não. Uma questão. Estás a dizer que já não adianta eu ir ver para o Quénia? Só a partir das 10 mil horas. Sim, só a partir das 10 mil horas. Daí, ou cortas o gêmeo e fazes operações. Faço. Nem à cara, quanto mais. Vamos continuar para as nossas questões. Vamos às nossas questões. Acho que está tudo falado aqui. E vamos aqui, que está aqui o jeitoso. Vamos lá. Espera aí. A corrida na pré-época ajuda? É do Bernardo. Bernardo, eu defendo que sim. Eu já tenho um vídeo feito há uns anos atrás, onde esse vídeo até na altura veio por causa de uma situação muito interessante, que foi a conversar com como é que se chama? Não era um fisiologista, o pessoal que trata das lesões, como é que se chama? Fisioterapeuta. Estávamos a falar sobre as questões de pessoal que tem desequilíbrios nas pernas. E ele por acaso tem uma teoria muito semelhante à minha, que é, para nós termos o equilíbrio no ciclismo, perna direita, perna esquerda para lá, sensivelmente com a mesma força, que é uma coisa muito, muito rara. O atletismo é uma forma de nós corrigirmos isso, até porque depois também o ciclismo é muito bonito, mas o ciclismo não tem impacto, é um desporto sem impacto, que é uma coisa muito boa, mas depois também é uma coisa muito má, porque, por exemplo, nós acabamos de falar aqui sobre algumas questões. Eu lembro de estar numa formação na Faculdade de Motricidade Humana em Lisboa, com um fisiologista australiano, e atenção, a escola australiana de desporto é muito boa, no que diz respeito à ciência. Era o professor Robert Newton, e ele defendia que estudos desenvolvidos por ele, o impacto aumenta a qualidade do músculo e a qualidade do tendão, ou seja, cria espessamento no tendão, um tendão mais espesso, um tendão mais forte, para todos os efeitos, não é? E portanto, no ciclismo nós não temos esse impacto, e o atletismo acaba por ajudar, porque o atletismo é um desporto em impacto, não é? Acaba por ajudar a fazer esse espessamento e a melhorar isso. A parede do osso também fica mais grossa com a questão do atletismo. Obviamente que não é atletismo em exagero, porque nós podemos ter fraturas de stress por um osso demasiado fino, mas também podemos ter uma fratura de stress por overuse, por excesso de uso, não é? Impacto. Exatamente. E há pouco tempo nós falávamos do overuse, não é? Tivemos um vídeo onde fomos censurados e insultados por causa disso também. Como manter a motivação para treinar agora que se aproxima o inverno e a ausência de provas? Ainda hoje, por acaso, tive aqui um amigo de Tomar. Um grande abraço para ti, acabaste de sair daqui, começamos a gravar isto, mas e falámos precisamente sobre a questão da motivação. Estavas cá no gabinete ainda quando falámos da motivação? Sim, ele disse que muitas das vezes não se sentia motivado porque ia treinar sozinho, andar sozinho, e se for com alguém, ok, já é mais fácil agora. De casa. Eu acho que, dando a minha opinião aqui, é teres um objetivo muito forte. Ou seja, um objetivo que tu queiras muito. É por isso que quando vem aqui alguém para ter acompanhamento e isso tudo, eu quase que obrigo, entre aspas, claro que não obrigo ninguém, mas é mais fácil se a pessoa tiver um objetivo definido na cabeça. E quanto mais forte esse objetivo for, mais desafiante. A pessoa vai se comprometer com aquilo à séria e vai levar aquilo custa o que custar, a pessoa vai levar aquilo à frente
E depois cada um tem as suas técnicas. Vou adicionar mais uma coisa aqui à questão da motivação, que eu acho que há duas coisas que são efetivamente muito importantes, e a principal é, como o Rafael disse, e eu subscrevo, é a parte de termos um desafio, termos algo que realmente nos motive a sair para treinar. Ainda assim, e falta também por mim, vai haver dias em que não há vontade para sair para treinar, ok? E nos dias em que não há vontade para sair para treinar, nós precisamos de 3 minutos. E esses 3 minutos vão ser fundamentais e vão resolver o problema todo. É no dia em que tu tiveres um treino programado, ok? Já agora outra coisa. Epá, puxando aqui a brasa à nossa sardinha, até uma brincadeira que eu estava a falar com o Pedro agora quando fomos registrar o Euromilhões, foi de termos um treinador, não é? Nós somos treinadores, nós somos 3 treinadores, ok? E o Pedro dizia, pá, eu arranjava um treino para mim que é para aqueles dias em que eu não tenho vontade de treinar, um treinador para mim que é para aqueles dias em que eu não tenho vontade de treinar. Nem tenho que cansar. Olha, vais fazer isto. Olha, hoje é para treinar, está bem, prontos. Ou seja, o que eu quero dizer é termos um compromisso, não é? Ou seja, termos um objetivo, uma errada, nós temos um compromisso. Só que depois nós precisamos de compromissos intermédios. Achei uns checkpoints, não é? E às vezes ter um treinador, alguém a quem estamos a pagar, e alguém a quem temos que prestar contas, que é no fundo, estou a pagar ao gajo. Estou a pagar ao gajo, o gajo disse para eu treinar, é para treinar, ponto. Mas mesmo nesses dias, ainda vou mais fundo, nesses dias vai haver um dia que diz, hoje não apetece mesmo nada. Então vocês pensam, hoje tenho 1 hora para pedalar, não apetece mesmo nada. Não pensem nessa hora. Equipem-se, mais nada. Assim, eu não tenho mesmo vontade. Ok, não tens vontade, eu concordo. Equipa-te só, prepara-te, equipa-te. E vocês vão ver que há um fenómeno interessante que eu chamo o fenómeno dos 3 minutos, que é, vocês vão se equipar, não é? Sem vontade nenhuma, posso-vos garantir. E depois de apertarem os sapatos, vocês vão continuar sem vontade, mas vocês vão dizer assim, agora perdi tempo a equipar-me, agora vou andar de bicicleta. E depois vocês vão andar de bicicleta, ainda vão andar contrariados, mas como se equiparam, vão pegar na bicicleta e vão sair, ou vão para o rolo, não é? No final, quando vocês terminarem, vocês vão pensar, isto sou pela vida, ainda bem que eu saí. Ainda bem que eu fui. Ainda bem que fui. Rafael, próximo. Portanto, um objetivo é fundamental. Depois, sim, acima de tudo cada um vai tendo umas técnicas aqui e ali, porque é difícil. Eu sei que é difícil, mesmo que o objetivo seja muito, muito forte. Mas a questão é que se não houver um objetivo, quando faz aquela pergunta, vais estar auto-sabotar sempre. Porquê é que eu vou treinar? Eu não tenho qualquer razão para treinar. Vais estar auto-sabotar sempre. E quando que se tiveres um compromisso, tens que dar à perna, não é? É complicado. Chuta. Ciclocross em Portugal. O que fazer para desenvolver esta modalidade? Silêncio. Olha, o ciclocross, eu vou dizer aquilo que eu sei, aquilo que eu me recordo. O ciclocross em Portugal, eu lembro de ser pequenito. E o meu tio Xavier, que na altura pedalava aqui no Centro Ciclista de Aldoar, eu lembro dele falar no ciclocross, muito antes de eu pensar, eu era pequenito, lembro dele ouvir falar nisto. Entretanto, o ciclocross, quando eu meti mais a sério no ciclismo, estava morto. E eu tenho que dar mérito a quem tem mérito. E eu lembro-me do Carlos Vigo, que é a pessoa que está por trás da União Ciclista de Vila do Conde e da Axpo. Eu lembro do Carlos Vigo fazer um esforço enorme por arrancar com o ciclocross. Quais as razões pelas quais ele fez, não sei, mas eu tenho que dar o mérito porque foi o Carlos Vigo que, na minha memória, eu posso estar muito enganado e corrijam-me se eu estiver enganado, mas na minha memória foi ele um dos principais motores para alavancar o ciclocross. E eu agora vou também tocar aqui numa outra questão, que é, eu tenho uma pessoa amiga, uma pessoa de quem eu gosto mesmo muito, porque eu considero que é uma excelente pessoa, que é o Renato Gaspar, da oficina do Empenado em Penafiel, que há uns anos atrás arrancou com um projeto também. O Renato é uma pessoa que tem ideias e às vezes esbarra nas próprias ideias, mas no fundo é uma pessoa com um excelente coração. E ele arrancou com o troféu Sentir Penafiel em ciclocross. Era uma prova, era um troféuzito com 3 provas e que o Renato arrancou. E agora vou-vos dizer uma coisa, com pleno conhecimento de causa, o Renato arrancou sozinho, a tirar dinheiro. Eu na altura disse-lhe, tu és estúpido no que estás a fazer. Estás a tirar dinheiro à tua família para pôr os outros gajos a correr. Mas o Renato arrancou na mesma, com o troféu. E o certo é que ele organizou aquilo tão bem, mas tão bem, que aquilo teve muito sucesso. Chamou muita gente para o ciclocross. Acontece é que houve outros elementos que viram que aquilo afinal de contas estava a funcionar e depois daquilo estar a funcionar, roubaram-lhe o troféu. Ok? Este ano, segundo eu sei, ainda não há datas para esse dito troféu. Porque entretanto, não é? Quando a coisa está a bombar,
Toda a gente quer ter aquilo, toda a gente quer o bebê, não é? Depois quando as coisas não estão a funcionar tão bem, já não é, pessoal, afinal já não quero organizar, já coisa e tal, não é? Enquanto que se fosse o Renato à frente daquilo, e se em vez de lhe tentarem roubar aquilo, dissessem, eu ajudo, quanto é que precisas? Eu ajudo, porque isto sai caro a organizar provas. Sai caro pelo tempo que passamos a roçar mato, sai pelo tempo que estamos a fitar, por tudo que temos que pagar, pelos comissários, isto sai caro, para pôr outros a correr. E então, eu acho que o fundamental para nós desenvolvermos ciclocross em Portugal é haver mais colaboração e menos concorrência. Porque no fundo aquilo que nós queremos, aquilo que se faz muito em Portugal, é andamos a tirar o chupa uns aos outros. Ok? E isso está errado. Enquanto nós tivermos essa perspectiva, isto não vai a lado nenhum. Mas não vai a lado nenhum em desporto absolutamente nenhum. Não sei se vocês concordam com o que eu digo. Não concordam? Sim. Concordo plenamente. Eu acho que não precisamos de ir mais longe, não precisamos de ir ao ciclocross, podemos pegar no XCO. Mas estamos a falar de ciclocross. Sim, e tocaram num ponto em que eu tenho pleno conhecimento, porque eu sou amigo do Renato, sou muito próximo do Renato. Estive por dentro do nascimento da prova, do troféu que ele organizou. Um troféu em que a Câmara Municipal de Penafiel teve-se nas tintas para aquilo. Depois ainda chegou a apoiar um bocado e depois acabou com o apoio. E tinha tudo para andar. Tinha um excelente sítio. Mais ou menos em que altura? Eu se calhar até deve... Já foi aqui há uns 4, 5 anos atrás. Eu podia chamar aqui o Renato. Mas foi há uns tempos atrás e tinha tudo para andar. Estava muito bem organizado, porque nesse aspecto eu tenho que dar o braço a torcer. E nisso e em outras coisas, não é só por ser amigo, mas o Renato fez aquilo com uma mestria incrível. Fez aquilo com gosto, com paixão. E se nós não temos paixão, nós não fazemos nada. E o Renato fez aquilo com toda a paixão e fez um troféu incrível. Incrível. E depois roubaram-lhe aquilo. E agora está outra vez abandalhado. Pois. Enquanto se fosse o Renato a fazer aquilo e lhe pagasse, em vez de lhe roubar e pagassem, aquilo continuava a funcionar e funcionar muito bem. É só isto que eu tenho a dizer em relação a isso. E depois isto é transversal a todo o sítio. Não existe uma organização, não existe uma noção do bem comum. Existe eu quero aquilo que tu tens. Então vão lá e roubam. E depois, quando vem que afinal de coisas, afinal isto dá trabalho. Afinal é preciso pagar em vez de... então já não quero. Pronto. E depois, como roubaram, como tiraram, como usurparam, depois já não há ninguém. E quem é que perde? Perdemos todos. Perdemos todos. É o que é. Olha, temos aqui uma pergunta que até estou curioso para... Então curiosa, uma discussão aqui com o Pedro. Comigo? Não é contigo, é com ele. Não é discussão, quero pôr para ver qual é a tua opinião. Que é para isso vai haver pancada, do André força. Peixoto, que é alongamentos a fazer antes de sair para uma volta de bicicleta. O que é que tu me dizes de alongamentos antes do exercício? Sim, se tu vais alongar a frio não é bom sinal. Não é boa ideia. Não, alongamentos no geral, seja a frio, seja a quente. Sim, Não, mas aqui falou-se. Agora tem um assunto interessante. Alongamentos antes. Sim, eu nunca alongo antes do treino. E depois do treino? Também não. Então como é que se enraiza tanto? Imagina, antes, deixa-me então dizer-te qual é o meu ponto de vista. Então diz. Antes do treino, nunca. E depois do treino? Depois do treino, sim, talvez faça algum sentido para provocares algum relaxamento muscular. Antes do treino... Não confundir alongamento com treino de mobilidade, que é o caso muitas vezes a pessoa está a insistir durante 2 horas. Pois é isso que eu quero dizer. Atenção... Porque o treino em si provoca micro rupturas no músculo. Exatamente. Sim, não, o que eu estou a dizer, eu penso que ele não que ele seja aqueles típicos, tipo 5 minutinhos que a malta faz antes de... Não, mas atenção, nós quando dizemos isto, como profissionais de desporto, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande quando estamos a dizer isto. Sim. É que as pessoas às vezes compreendem o alongamento que está aí, e eu não sei se ele está a fazer na perspectiva de aumento de amplitude. Não é? E isso é prejudicial. Eu acho que pronto, tem a ver mais com o conceito de ativação, preparação para o exercício e não propriamente com aumento de mobilidade. Mas, por exemplo, vou colocar aqui uma questão então, que é sempre pertinente. Vamos andar de bicicleta, não é? Eu também estava a dizer numa perspectiva de aquecimento para o exercício. Sim. Não estava a falar de mobilidade. Porquê é que tu precisas de fazer alongamentos para ir andar de bicicleta? Não precisas. Mas nem metas isto para andar de bicicleta. Não precisas. Assim, tu podes começar a andar, fazes um ritmo ligeiro, pronto, aquecer, lá está o aquecimento. Uma ativação dinâmica. Sim, um aquecimento dinâmico, sim. O alongamento não te vai trazer mais resultados do que esse aquecimento mais soft. Não, a minha opinião é que o aquecimento até prejudica. O aquecimento, o alongamento prejudica. Isto quando feito antes do exercício. Se estiveres a trabalhar em amplitudes máximas, sim. Porque frio, a questão do alongamento... o que tu queres, imagina. Isto depois, claro, pronto, eu peguei nisto, não tanto para a bicicleta, imagina. Tu vais fazer um treino para o ginásio, isto pegando na tua profissão, né? Vais fazer um treino para o ginásio e estás a trabalhar com força máxima e isso tudo. Tu fazendo o alongamento,
quando o músculo contrai, o que é que ele faz? Contrai, não alonga. Sim. Não é? Ou seja, tu, ao fazeres um alongamento antes do treino, estás a tornar o músculo muito, como é que eu ia dizer? Não é mole, estás a tirar aquela rapidez que ele vai precisar, aquela rapidez de contração que ele vai precisar para o treino. O que é pior é, lá está, é fazer isso mais a frio. Ok? Ou seja, tu podes fazer alguma mobilidade, mas depois de um pequeno aquecimento. Ou seja, não entrar logo a matar a fazer alongamentos. Repara uma coisa que eu aqui atrasado deparei-me com um trabalho científico sobre a área do que são os alongamentos. O alongamento tira-te capacidade de reação. É isso que eu estou a dizer. Tu quando quer, por exemplo, vais fazer um treino, pegando na bicicleta, vais fazer um treino de séries, 10 segundos de séries máximas. O alongamento o que vai fazer é que vai tornar o músculo lento a contrair. Sim, vai estar tudo esticado, depois vai ter que. Exatamente. O músculo quando contrai, ele quer uma contração ali. Tens o fuso neuromuscular e tens o coisa de Golgi, como é que se chama? O complexo, não é o complexo, órgão tendinoso. O órgão tendinoso de Golgi. O alongamento pode interferir sobre o órgão tendinoso e faz com que depois a reação do tendão seja mais lenta, porque ele está mais folgado, não é? Então, olha para mim aqui todo relaxado. Sim, e depois quando ele vai ter que ainda voltar. E depois quando ele quer contrair, há trabalhos sobre isso em que dizem que o alongamento antes do exercício torna a reação muscular mais lenta. E portanto, para desportos de reação, se calhar para desportos de ginástica, onde vais precisar, se calhar até cais e precisas que o músculo... De amplitudes mais completas, sim. Faz sentido. Para o ciclismo não faz sentido. Para o ciclismo não faz sentido. Ou seja, antes da volta não faz sentido. Depois da volta também não aconselhava. É subjetivo. Assim, por uma questão de relaxamento, ok. O problema é que as pessoas podem exagerar. Sim, porque lá está, porque o músculo sofreu uma agressão durante o treino, sofre ali micro-roturas próprias do treino, do exercício, e se estiveres ali a esticar uma coisa que já sofreu, vais rasgar mais. Pois, pode ser mais prejudicial do que depois do treino, uma coisa muito leve, sem forçar o movimento. Sim, é preferível, se calhar, depois do treino fazer uma recuperação ativa. Era isso. Ou seja, um corrido mais ligeiro, mais calmo, mas sem estar ali a esticar. Acabas a volta, em vez de parares logo à frente da porta de casa, vais dar uma voltinha ainda ao quarteirão, só assim em mudanças levezinhas. Já estás a chegar a casa, abrandas um bocadito, mais ligeiro. É isso. Rafael, chuta. Ora bem. Olá, abordem a alimentação e como ajustar a nutrição consoante a intensidade do treino. Isso é pergunta para um profissional de desporto. Isso é um nutricionista. Não é pergunta macaco no seu galho, não é pergunta para nós. Isto, o que posso dizer é o que é geral, é o que se tu fores, não vou dizer à internet, mas acho que toda a gente sabe, tu sabes que para emagreceres, ou por exemplo para emagreceres, tens que ter ali um déficit calórico. Vamos imaginar 500 calorias dia, não é? Se tiveres um treino mais exigente, com mais desgaste calórico, tens que compensar depois na alimentação, mas isso é conversa para tu teres com um nutricionista, porque ele é que te vai dizer. Sim, porque, por exemplo, quando estamos a fazer um corte radical para emagrecer, depois também temos que ter em conta que tipo de exercício é que estamos a fazer. Exatamente. Porque fazemos uma dieta à maluca, não é? Por conta própria, porque fui ao Dr. Google e estou a fazer uma. Isso o déficit calórico é muito relativo. Tu podes fazer um déficit calórico sem passar fome. Sim, mas a questão que eu falei nas imagina, cortes aquelas dietas à Dr. Google, cortas nos hidratos. Tu podes estar em déficit a consumir 3.000 calorias por dia, desde que gastes 3.500. Sim. Mas até é mais sustentável do que estiveres a gastar só 1.500. Eu tenho um praticante que eu estou a acompanhar que ele teve um mês e meio. 6 semanas. 6 semanas sem poder pegar na bicicleta, porque isto claro que depois o trabalho é feito com o meu trabalho é feito com o nutricionista, isto é extremamente importante. O nutricionista é um gajo 5 estrelas que... Mas tem que ser um trabalho sempre articulado entre treinador e nutricionista. Sim, tem que ser sempre, porque ele não fez bicicleta tempo nenhum, porque era de tal forma violenta, entre aspas, a dieta que ele estava a fazer, o corte que ele fez era de tal forma violento que exercício zero. Portanto, é sempre complicado. Qual a vossa opinião sobre os pedais MagPed? Os MagPed têm parado aqui alguns, por acaso, mais para o pessoal do Enduro. Sabes quais são, Pedro? Aqueles têm magnético? Sim. Mas é isso que eu ia dizer. Isso é mais para o pessoal do Enduro. Mais para o pessoal do Enduro, não é? Sim. E talvez downhill e assim. Mas sim, mas atenção, por acaso acho uma coisa muito... E não experimentei, mas gosto muito do conceito. Agora, para saber mais tinha que experimentar, não é? Sim. Mas acho o conceito muito, muito interessante. Boas, para vocês, qual é a melhor suspensão? Hardtail ou suspensão total? Grande abraço. Depende do que vais fazer e do que queres gastar.
divertes-te tanto com um Sim, martelo. Em gamas idênticas, o martelo é sempre mais barata que uma suspensão total, não é? Sim, exatamente. E na manutenção também é mais barato. Sim, também é mais barato. Sim. Vai depender sempre do que tu queres fazer. E, Queres fazer coisas mais, passeios de 50 km, 60 km, vá. O martelo é a melhor relação preço-qualidade. Divertes-te muito com as duas, e as duas vão servir exatamente para o mesmo fim. Agora, se tu me perguntares a mim, que mudámos recentemente de hardtail para suspensão tal, é do 8 para 80. Gosto muito mais de suspensão tal para a minha maneira de andar, para as coisas que nós fazemos e isso tudo. Agora, não há uma bicicleta melhor. São as duas, uma hardtail ou uma suspensão tal, são as duas muito boas. Fruta que se deve e pode comer antes e durante voltas. Olha, como maçãs. Eu adoro figos. Eu adoro comer maçãs. Banana. Eu acho que a banana... Esse é o que se come mais. A banana a banana é a fruta de ciclista. Mas acho que não há fruta que se deve. Se não for muito esquisito. É assim, se não exagerares naqueles boiões para bebés, que são muito bons, não é? É que também há uma questão, é que se tu exageras na fruta, não é? A frutose é de absorção lenta. Sim, e dá-te a real caganeira. Não é? Quem nunca apanhou a comer cerejas? Eu já. Não, é isso. Não há, claro que há umas frutas, por exemplo, a maçã. Eu adoro maçã. A maçã tem a questão, por exemplo, da casca, que pode ali às vezes causar claro, mas eu, por exemplo, só levo maçã e voltas, sei lá, 2 horas, que não levo barras porque não vale a pena, são voltas sempre mais pequeninas. Levo maçã porque gosto muito de maçã, mas tem a questão, por exemplo, ali da casca, que é ali um bocado mais indigesto para a coisa, mas não há coisa. Conhecem alguém que usa as manetes de travão ao contrário? Olha, eu conheço, por acaso. E por acaso também conheço. Sim. Nomeadamente é um gajo que faz ciclismo como tipo hobby e anda muito nas motas. Pois, as motas. Sim. Eu por acaso conheço. Eu cheguei a conhecer também há uns anos também quem usava ao contrário, sim. Mas lá está, porque também andava de moto. É porque a cena dele principal é mota e depois anda de bicicleta de vez em quando, então trocou. Então assim não se confunde. Exatamente. Não. Mas depois quando eu já peguei uma coisa, a primeira vez que peguei na bicicleta de um amigo meu em questão, eu ia saltando pelo guiador. Porque cheguei ao pé dele mais coisa a travar, não é? Olha, vou derrapar e tu. Ui, que eu vou sair pelo guiador. E só depois é que ele me avisou: olha que eu tenho as manetes ao contrário. Obrigado por avisares. Pois. Tipo de treino para poder entrar numa prova tipo Brasil Ride Portugal. Ora bem, o Rafael está a fazer um pack espetacular para o Bairrada 150, é isso. Agora, gente, vir aqui pedir planos de treino no Celsius, isso é feio, não é? Quer dizer, vamos agora estar aqui a debitar planos de treino, não é? Pedro, chuta aí um plano de treino, por favor. Vai andar de bicicleta. Tiveste a estudar para quê? Para depois fazer... Exato, chapa 5. Chapa 5. Meus caros, o treino é extremamente individualizado, anda de bicicleta, pronto. Agora... O treino que requer avaliações físicas, avaliações de controle, planeamento específico das intensidades, para as necessidades do praticante em causa. Não há aqui, olha, passa aí um plano para... E é que é logo um Brasil Ride. Foi o Brasil Ride que eu li? Sim, o Brasil Ride Portugal. Brasil Ride Portugal. É que é logo isso. Não é? É extremamente individualizado, é completamente impossível estar aqui. O que eu te disser agora vai ser o que encontras no Google. Por isso mais vale. É mais rápido ires ao Google e tirar as notas. Além de mais, nós já levamos tantos atestados de estupidez por pessoal licenciado no Google, portanto. Vamos para a última pergunta. Boas, se me souberem responder, o porquê de os ciclistas de estrada ao fim de uma etapa beberem bebidas com gás? Se calhar é como eu. É só porque lhes sabe bem. Acho que é só mesmo. Não, peraí, há aqui uma coisa que a maior parte os portugueses que nunca saíram de Portugal desconhecem aqui uma questão. É que nós somos dos poucos países que bebe água lisa, aquilo que se chama água lisa. Água sem gás? Água sem gás. É? Sim, nós somos dos poucos países. Se fores à Alemanha e pedires água sem gás, eles apontam-te para a casa de banho. Isso aconteceu com um amigo meu que é engenheiro. Estou a falar sério. Ele foi para lá, para a sede da empresa. Ele diz: a primeira vez que eu fui à Alemanha, entrei num bar e pedi água. Ele trouxe-me uma conversa. Eu disse: não, água sem gás, lá no meu inglês. Ele trouxe-me um copo e apontou-me para a casa de banho.
Portanto, eu acho que tem a ver com uma questão de gosto, de hábitos, sobretudo aqui dos nórdicos. E também para pôr algum açúcar para dentro, assim, de forma mais rápida. Água com gás? Não, é bebidas, ele disse bebidas com gás. Disseste bebidas com gás? Refrigerantes. Sim, é porque os refrigerantes eles usam muito, por exemplo, aquelas bebidas pequenininhas. Sim, é porque os refrigerantes estão carregadinhos de açúcar, portanto é a forma mais rápida de fazer uma reposição glicogénica. Até durante as etapas... Nós só temos essas perguntas. Durante as etapas e tudo. Até durante as etapas, se vocês tiverem... Nós, por acaso, já tivemos a oportunidade, quando acompanhámos a volta... Como é que se chama? Algarve. A volta ao Algarve, nós por acaso tivemos... Acho que há vídeo disso no canal, sobre o que os ciclistas comem e, durante a etapa, e é desde arroz doce, letria, é assim coisas muito carregadas. Eu ainda hoje me dói, porque eu tinha a receita toda do arroz doce que eles comem. Eu tinha a receita toda. Arroz doce duro, que aquilo era duro. Sim. Como é que ele faz? E eu pensei, isto vai vender com pãezinhos quentes. É arroz, mas vai vender com pãezinhos quentes. Decathlon, isto só para terminarmos também. Peraí. E o problema é que o microfone, eu chego ao quarto para editar o vídeo e o microfone tinha avariado. Mas de Decathlon, só para terminarmos, lançou, ou vai lançar, umas ceninhas que é... Eu não sei se... Mandaram-me, eu depois daqui a nada já vejo. Eu não sei se aquilo é um geis ou é mesmo barras que tu comes com o plástico. Tipo, são assim umas saquetazinhas e tu comes tipo aquilo eu quando era miúdo comia os termossos sem tirar a casca. E cheguei a comer alguns amendoins sem tirar a casca. Mas depois percebi que aquilo afinal era para descascar. Portanto... Mas por acaso foi assim, é o último facto. Olha, afinal passou da hora. E com esta notícia bombástica, não se esqueçam, se forem a essa grande superfície que apoia muito o desporto, metam o código BAIMALOJATON. Nós voltamos no próximo CLC. Pedro, obrigado por estares aqui a mandar uns bitados connosco. Obrigado. Não tinhas mais nada interessante para fazer, pois não? Não. Pronto, por isso mesmo. Rafael, também tinhas mais nada interessante para fazer? Não. Porque é que achas que nós nos encontramos aqui à segunda-feira para gravar isto? As novelas brasileiras já não têm aquele interesse. Está de chuva, não dá para andar secreta também. Está de chuva, exatamente. Bloquearam-me no Tinder. Estou a brincar. Ou não. Malta, obrigado a todos que deixam os comentários, as vossas opiniões. Vamos manter as discussões saudáveis que temos tido e é isso que se quer. E nós voltamos para a semana. Exatamente. Nós voltamos para a semana. Pedro, grande abraço. Um abraço. Rafael, fica bem, vemo-nos para a semana. E nós por hoje, malta, fomos.